Caros amigos, mais uma vez me encontro aqui para continuarmos a nossa lida de cada vez mais melhorar, aprender e seguir avante. Estamos falando a respeito da parte da anatomia. Nós vamos entrar hoje no tecidos conjuntivos. A aplicação será sempre especificada e mentalizada, como, por exemplo, mentalizar os tecidos conjuntivos da região abdominal. Aqui no caso, o terapeuta deverá verificar os órgãos que o abdômen abriga e projetar a cor sobre a capa. Vamos chamar assim para melhor entendimento, que envolve esses órgãos e da mesma forma em relação a toda e qualquer área onde o paciente tenha necessidade de ajuste. Um outro exemplo, após uma cirurgia, onde tenha sido retirado algum órgão, ou mesmo tenha um órgão cirurgiado, podemos colaborar na sua recuperação com aplicações sobre os tecidos conjuntivos da área. O sistema muscular também deverá ser inserido nesse contexto e poderá ser feito especificamente em áreas a serem determinadas de acordo com a necessidade do paciente. Então, mostrarei, mas está muito pequeno, mas alguma coisa vocês vão ver. Não dá para ler por causa das letrinhas muito pequenas, mas vou mostrar 3 lances a respeito dos músculos. Músculos do corpo humano, face anterior. Músculos do corpo humano, a face posterior. Músculos da cabeça e do pescoço. Vocês vão ver a diversidade pelo corpo afora. Tem os nomes, né? E são os médicos, né, que se relacionam a essa parte, né, é que podem nos dizer. Eles é que têm que saber o nome exato, direitinho, de cada um. Aqui, da parte anterior, está virado para frente. Da parte posterior, na parte de trás do corpo. Veja bem, essa parte branca todinha diz respeito aos músculos, né? E olha essa parte aqui de baixo, que é da cabeça e do pescoço. Então vejam bem, sei que está muito pequeno, mas já dá para a gente ter alguma ideia a respeito dos músculos, né? Que eles no corpo todo, né? E é lógico que a gente não vai entrar aqui decorando músculos e coisas, onde está, onde não está, apenas para mostrar na parte da frente nossa, na parte de trás e da cabeça e do pescoço. Os músculos esqueléticos são vascularizados pelos vasos adjacentes. O padrão de vascularização é variável, porém, as artérias que nutrem os músculos sempre ramificam-se muito ao penetrá-los e formam extensos leitos capilares. A inervação dos músculos é feita por fibras provenientes de um ou mais nervos. Com certa frequência, músculos de funções semelhantes são inervados pelo mesmo nervo. O ponto de partida do nervo no músculo é denominado ponto motor, sendo o estímulo elétrico do músculo mais eficiente neste ponto. Cada axônio de um neurônio motor, depois de penetrar no músculo, divide-se várias vezes, inervando, portanto, várias fibras musculares. Esta célula nervosa, seu axônia e as fibras
musculares que ela inerva formam a unidade motora. A capacidade de graduar a força de contração muscular depende do número de unidades motoras que o músculo possuir. Assim, um músculo com maior número de unidades motoras para um determinado número de fibras é mais apto a realizar ações mais delicadas e precisas do que o outro com menor unidades motoras. Conforme foi dito, os músculos são responsáveis pelo movimento que é o resultado da contração muscular. Ao movimento denomina-se ação muscular. As ações musculares são executadas em pares, por movimentos antagônicos. Observações. Não custa observar que os músculos estriados necessitam de estímulos para contraírem-se. Estes dependem de nossa vontade, por isso são chamados de músculos voluntários. Os músculos lisos e cardíacos são controlados pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Suas contrações independem da vontade, por isso são chamados involuntários. Articulações. Dá-se o nome de articulações ou juntas, a maneira pela qual os ossos estabelecem o contato entre si, constituindo-se as dobradiças que, sob a ação dos músculos, permitem os movimentos do corpo. Os ossos podem articular-se pelas suas faces, pelas suas margens e pelas suas extremidades. Os ossos longos articulam-se pelas extremidades. Exemplo, o fêmur com a tíbia. Os ossos curtos articulam-se pelas suas faces. Exemplo, os ossos do carpo e do tarso. Os ossos planos articulam-se pelas margens. Exemplo, os ossos do crânio. Faz exceção, todavia, o osso do quadril, que se articula com a cabeça do fêmur pela face. As articulações classificam-se segundo a natureza do tecido que se interpõe à superfície dos ossos que a constituem. Assim, existem articulações fibrosas ou articulações imóveis, cartilagíneas ou articulações com movimentos limitados e articulações sinoviais ou articulações com movimentos amplos. Vocês estão vendo, gente? Não é fácil, é difícil, nós temos que sempre estar lendo, relendo, né? Às vezes a gente fala, mas eu não estou com vontade de ler, isso daí não é assunto meu, eu não gosto muito de anatomia, não gosto nada desse assunto. Então, mesmo assim, faça uma forcinha, leia um dia que você estiver bem, que estiver mais calmo, né? Tem dia que a gente acorda, não, hoje eu estou com vontade de ler. Outro dia a gente fala, hoje eu estou com vontade de ler, de ouvir uma musiquinha. Mas nem sempre a gente está assim. Depende de cada um de nós, ao levantar, se a gente dormiu bem ou não dormiu. Entra uma porção de coisas a esse respeito, que ajuda ou não, ou às vezes atrapalha. Se vai ler sem vontade, contrariado, aí é que não guarda nada, gente. Aí que ele não consegue se reter. Outra coisa, lê quando está com algum problema pendente, com alguma coisa que não está sendo resolvida do nosso gosto, ou está difícil de ser resolvida. Eu sei que todos nós temos os nossos problemas na casa, fora, com amigos, até com pessoas que a gente não conhece, a gente se preocupa. Então, a gente há de achar um tempo, um momento,
né? Uma tardezinha, uma manhãzinha que é toda, que mostra que vai ser um dia maravilhoso. E vamos ler, sossegadamente. Nossa, deixa eu ler mesmo como é que fala sobre isso, sobre essa parte muscular. Aí a gente vai, então é assim que acontece, daquele jeito. E assim nós vamos aprendendo. Porque eu sei que muitos de vocês estão escutando e muitos de vocês vão ler. Vocês vão falar, nossa, isso daqui não é para mim, não estou entendendo nada. Mas acontece que alguma coisinha pequenininha, às vezes entra no nosso cérebro e ali fica acomodada. Até aquela hora que a gente vai aplicar, que a gente vai entender. Nossa, é por isso que estava falando sobre isso, agora que eu estou entendendo. Mas, se nós largarmos de mão, deixarmos para lá, né, como quem diz, depois eu faço, e sabe muito bem que não vai fazer, então não adianta nada. É onde entra a nossa determinação, é onde entra a nossa persistência. Então, o tema a seguir é outro também, que não é também muito fácil, né? É o nosso sistema esquelético. Então, vocês não se preocupem, não há necessidade de aprender ossinho por ossinho, mas apenas, né? Os mais que todo mundo fala, gente. O fêmur, quem é que não sabe, né? O rádio, ou uma plata, né? Os dedos, os ossinhos da mão, do pé, são os que as pessoas mais falam, né? O cúbito, os joelhos, os ossos do joelho também, muita gente sabe, porque às vezes tem um marido que deslocou o joelho, ou um filho que precisou operar, né? Os jogadores de futebol sabem muito bem, que é um lugar que eles precisam ter muito cuidado, né? O tornozelo, o pé, né? Eles sabem, não pensem vocês que eles vão só lutar ali e joga a bola para cá, joga a bola para lá. Eles estão sabendo os cuidados que eles têm que ter com o seu esqueleto, né? Então, mas como é vasto, né? Essa parte aqui que fala sobre o esqueleto, ficará para outro dia. E por enquanto, nós ficaremos parados aqui, nessa parte de músculos, e depois, nesse dia que for dado o sistema esquelético, será explicado o trajeto que a gente faz quando for necessário de fazer uma aplicação na ossatura toda. Não pense vocês que começa onde quer, nem porque quer, ou então começa errado. Para isso, o Sr. René Nunes estudou, trabalhou, recebeu ótimas informações dos nossos irmãos espirituais e nos deixou essa herança. Que coisa melhor do que esses conhecimentos, gente? E por aí vocês vão prestar bem atenção, que eu vou ler bem devagar, falando o trajeto dessa aplicação. Porque quem é, hoje em dia, que não tem um problema de coluna, gente? Olha, se eu for perguntar pessoa por pessoa, todo mundo tem na sua casa. Ou é a avó, ou é a mãe, ou é o menininho que já nasceu com problema no pé, na coluna, o outro que tem problema na cervical, né? No ombro, já conheci várias pessoas que precisou operar o ombro e infelizmente não foi feliz. E assim por diante. Então vocês estão vendo que a maioria das pessoas que às vezes aparece para a gente fazer aplicação, para dar uma ajuda, é sempre visando a bendita da coluna, a coluna torta, esse ossinho de baixo também já fiz aplicação cóccix, e deixa a pessoa irritada, nervosa mesmo, mexe mesmo com a parte espiritual, porque a pessoa, é uma dor muito ruim, né? Principalmente aquela do nervo ciático. É outra coisa também que é muito comum as pessoas procurarem, porque teve pessoas que já se medicou, tomou remédios, mas bem mesmo para dores bem fortes,
e a dor continuando, continuando, e a pessoa chorando, porque era uma dor que parecia que estava queimando. E quem é que aguenta um negócio desse? Só, gente, que essas aplicações não são uma aplicação só. Vocês têm que conversar com quem vocês vão aplicar, que não é uma vez. O remédio homeopático, por acaso, é uma gotinha só? São várias. São várias vezes. Às vezes toma um mês daquele vidrinho, às vezes repetem, né? Até indo acalmando, ajudando. A pessoa fala, nossa, gente, estou me sentindo outro. Nossa, como estou melhorando. A mesma coisa a cromoterapia. Não é uma aplicação que a pessoa vai ficar pulando, nem sair voando feito uma borboleta. Não. Às vezes precisa até fazer aquela aplicação que a gente diz que é de socorro 3 vezes no dia, até a pessoa ter uma melhora, um alívio. Aí depois passa para todos os dias. Depois, quando vai terminando, um dia sim, um dia não, um dia sim, até acabar, firmar aquela aplicação. E aí a pessoa recebe, né? Recebe muitos conselhos do que ele tem que fazer, né? Principalmente no que se diz respeito à coluna, a uma intoxicação alimentar. Tem muitas coisas que a gente passa para as pessoas que necessitam. E geralmente já foi dito que esses tipos de problemas são, na maioria das suas vezes, karmáticos, né? Quer dizer, que fica para o resto da vida, mas não custa a gente fazer uma aplicação para aliviar o nosso irmãozinho. Até breve.